Depois que saiu essa notícia, muita gente me perguntando, Flazoeiro, o Flamengo vai contratar Marcos Leonardo para o ataque? Eu vou falar sobre isso, vou falar também de 54 milhões de reais de economia no Mengão, o treino de Paquetá de hoje junto com o elenco e a preparação do técnico Felipe Luiz para a final da Supercopa. Eu estou chegando com um caminhão de notícias e vou deixar você por dentro de tudo que está rolando e acontecendo no clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Chama Mengão. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meus amigos e minhas amigas, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito importante para o nosso trabalho, também muito importante para o nosso crescimento, que você se inscreva no canal. Você não paga absolutamente nada por isso, é de graça. Basta você clicar no botão escrito inscreva-se, se inscrever no canal, acionar o sino da notificação, deixar o seu like. Nós estamos chegando à incrível marca de 2.600.000 inscritos. Então eu conto com você. Você que não é inscrito, clica aí, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o like, vamos às notícias do Flamengo, tem muita coisa para falar com vocês. Vou começar o vídeo já falando sobre 54 milhões de reais de economia no Mengão. O que acontece é o seguinte, se você pega o salário que o Michael ganhava, mais os valores em luva que ele ainda tinha para receber, mais tinha de contrato, com a rescisão amigável que o Flamengo fez com o jogador ontem, o Flamengo conseguiu economizar 54 milhões de reais. E parando para observar os movimentos feitos pelo presidente BAP, esse movimento específico do Michael é um movimento muito cuidadoso, é um movimento muito de gestão. Por quê? Você pega o Pablo, pega o Juninho, você pega o Alacian e você pega, por exemplo, o Michael. Esses quatro jogadores, eles vinham sendo muito pouco... Vou até tirar o Alacian. Pablo, Juninho e Michael. Esses três jogadores, eles vinham sendo muito pouco aproveitados pelo técnico Felipe Luiz. Eles não vinham tendo oportunidades com o Felipe Luiz. O Juninho até teve uma oportunidade ou outra no final do ano passado, o Michael também chegou a ser utilizado, mas não eram jogadores que estavam ali numa lista de prioridade do treinador. Não eram jogadores que estavam ali numa lista de necessidade realmente do técnico Felipe Luiz. O que aconteceu? O Pablo foi embora, acabou o contrato, o Juninho foi vendido e o Flamengo rescindiu o contrato do Michael. Só com o Michael, o Flamengo economizou 54 milhões. Flávio, onde é que você quer chegar com essa análise? Quero chegar no seguinte, o Flamengo contratou o goleiro André, o zagueiro Vitão e agora o Paquetá. Essas três saídas praticamente iguala o valor de salário dessas três chegadas. Esses três jogadores que foram embora custam para o Flamengo praticamente o mesmo preço que custavam esses três jogadores que saíram. Claro que o Paquetá ganha mais do que ganhava o Michael, mas o goleiro André, o zagueiro Vitão, ganha praticamente a mesma coisa do que ganhava o Pablo. Então o Flamengo está fazendo um balanço, claro que pagou um valor assim, muito alto no Paquetá, a maior contratação da história do futebol brasileiro, maior contratação da história do Flamengo e tal, mas na questão salarial, o Flamengo continua equilibrado, porque essas saídas mantêm a balança ali equilibrada. Não vai aumentando a folha de pagamento. Muito pelo contrário, está ali, está equilibrada, se mantém um pouco para mais, um pouco para menos, mas dentro do limite do que o Flamengo espera ter de gastos com folha salarial. Uma jogada muito boa do Flamengo, essa rescisão com o Michael, visto que o jogador realmente é um jogador muito caro, é um jogador muito valorizado, e isso acaba que como eu posso usar, eu quero usar a palavra exata aqui, isso acaba que onera muito, né? A folha de pagamento, você vai ter uma folha cada vez maior. Ainda bem que deu certo com o Michael. Michael ontem já viajou, já foi para a Arábia, deve fechar contrato e deve ser anunciado nas próximas horas, ou quem sabe amanhã por conta do fuso horário. Mas o jogador ontem mesmo rescindiu com o Flamengo
e já viajou com destino à Arábia, onde ele vai jogar agora aí nos próximos anos. Bom, falar agora sobre a preparação para a final da Supercopa, isso porque o técnico Filipe Luís agora vai dar o último e decisivo treino à equipe principal do Flamengo, já pensando na final da Supercopa amanhã. Paquetá está regularizado, o jogador conseguiu aí ter o nome publicado no BID ainda ontem e isso vai fazer com que ele esteja à disposição do técnico Filipe Luís para jogar. Então Paquetá vai poder jogar normalmente amanhã, está à disposição, né, do técnico Filipe Luís, talvez deve jogar ali no segundo tempo, a gente não sabe muito bem o que vai fazer. Fato é que a forma física do Paquetá hoje não é uma preocupação porque ele estava jogou dia 6 de janeiro, foi o último jogo dele pelo West Ham, ele vinha jogando na equipe inglesa, então a questão física não é um problema. O jogador está em forma porque estava em meio de temporada lá na Europa. Vamos ver como é que vai chegar o Paquetá. E vamos ver se o Filipe Luís amanhã vai dar oportunidades para ele. Até aproveito para perguntar a você, torcedor rubro-negro que assiste aqui o nosso canal. Se você fosse o técnico Filipe Luís, você colocaria o Paquetá no jogo amanhã? Colocaria de titular? Colocaria no segundo tempo? O que você faria se você fosse o Filipe Luís? Coloca aí nos comentários. Eu quero saber qual é a sua opinião sobre isso. Por falar em opinião, falar agora sobre Marcos Leonardo, porque a situação é a seguinte, muita gente me perguntando, Flazoeiro, o Flamengo vai contratar Marcos Leonardo? O Flamengo vai fazer uma investida no Marcos Leonardo? Saiu algumas notícias de que o Flamengo vai contratar um centroavante, que o Flamengo quer contratar um centroavante para poder brigar a posição ali com o Pedro. Qual é a real situação? Então, gente, vou explicar a vocês a real situação. Primeiro ponto. A janela na Europa está aberta e o Flamengo não quer ficar fazendo leilão contra times europeus. O Marcos Leonardo ele desperta o interesse do Napoli e da Roma. Então, Flamengo, a ideia primeira do Flamengo, e não só com o Marcos Leonardo, e sim com qualquer outro jogador que esteja na mira da Europa, é esperar a janela fechar. Quando que a janela fecha? Dia 3 de fevereiro, terça-feira. Uma outra situação envolvendo ainda o Marcos Leonardo. O jogador está avaliado em 40 milhões de euros. O Flamengo tem mais uns 30 milhões de euros aí para poder gastar. O Marcos Leonardo está avaliado em 40. Os números do Marcos Leonardo são excelentes. Ele fez 40 gols em 60 jogos. Jogador jovem, só tem 22 anos. Então, assim, o jogador está dentro do padrão que o BAP quer de contratação. Não quer contratar jogadores acima de 26 anos. O Paquetá foi uma exceção, mas o BAP não quer contratar jogador acima de 26 anos, porque entende que faz um contrato ali e depois você ainda consegue negociar esse atleta. O Marcos Leonardo, ele é versátil, é um jogador que tem características diferentes da característica do Pedro, o que poderia também facilitar uma negociação. Neste momento, o Flamengo adota uma postura de cautela para não entrar no leilão contra equipes europeias e gastar mais. Agora, depois do dia 3, fechou a janela na Europa, acabou. O Flamengo está meio que livre para poder começar a fazer as suas movimentações com os jogadores que interessam o mercado europeu. E aí não é só Marcos Leonardo. Tem a situação do Richarlison, tem a situação de outros atacantes também que estão ali na mira do futebol europeu, tem o próprio Thiago Almada. Então o Flamengo, depois do dia 3, vai estar liberado, porque o mercado na Europa vai estar fechado, e aí para o Flamengo acaba que é mais fácil de fazer essas contratações, porque não tem um concorrente grande disputando. O Flamengo vai ser quase que absoluto ali disputando esses novos reforços. Vamos ver como é que vai ficar a situação? Mas, falar o fato, o Flamengo não encerrou as contratações. Continua no mercado e ainda quer contratar reforços. Continua no mercado e ainda quer contratar novos jogadores, tá certo? E é por isso que a gente está sempre de plantão para manter você muito bem informado. E aí eu peço, se você não é inscrito no canal, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like, isso vai ajudar demais o nosso trabalho, vai ajudar demais o nosso crescimento e é muito importante para nós.